Oi pessoal, eu sou a Ana Prestes e essa aqui é a coluna Miramundo, do Opera Mundi. Hoje, 25 de fevereiro, sábado, lembre-se, nossos programas sempre aos sábados, vou fazer a segunda parte de um comentário que comecei no sábado passado sobre um ano de guerra na Ucrânia. Hoje vou falar sobre conjuntura atualíssima, este momento que está acontecendo, passado um ano do conflito. No primeiro vídeo, se você ainda não assistiu, eu falo sobre antecedentes, desenvolvimento da guerra, primeiras lições ou consequências que podem ser tiradas com a guerra ainda em curso. Hoje eu quero falar sobre alguns eventos que aconteceram nos últimos dias, praticamente esta semana. Nós tivemos Conferência de Segurança de Munique, nós tivemos um pronunciamento do presidente Putin em Moscou, uma espécie de discurso do Estado da União, como Biden fez recentemente também nos Estados Unidos, no Congresso norte-americano. Tivemos visita de Biden à Ucrânia, tivemos visita do chanceler, ou ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, a Moscou, uma visita a Putin e também ao seu governo, outros membros do governo, e vamos ter a Assembleia Geral da ONU e a aprovação de uma resolução sobre a paz na Ucrânia. Então eu quero falar um pouco sobre estes eventos e o que esses eventos indicam sobre possibilidades ou não de um desfecho para essa fase bélica, essa fase militar, fase quente desse conflito que já leva tanto tempo, como eu expliquei lá na primeira parte do vídeo. Se você não assistiu, corre lá que tem aqui na nossa playlist no canal do Opera Mundi, Miramundo, o nome da nossa coluna. Vamos começar com a Conferência de Munique. A Conferência de Segurança de Munique, que acontece lá desde os anos 60, não contou com a presença da Rússia. Praticamente, na minha visão, foi uma conferência para se reafirmar uma russofobia e uma tese de exclusividade da Rússia na responsabilidade do conflito. Praticamente a única voz dissonante, uma voz de peso dissonante dentro da Conferência de Munique foi justamente a do chanceler chinês, do Wang Yi. Inclusive, foi uma das mais altas, se não a mais alta participação governamental chinesa numa Conferência de Segurança de Munique. A fala dele destoou muito, principalmente da fala de Blinken dos Estados Unidos, ao da Anna Baerbock, chanceler alemã, que falaram exclusivamente da responsabilidade russa e de um apontamento para que somente a Rússia pode parar a guerra, enquanto os chineses falaram em diálogo, negociação, mesa de negociação, que essa deve ser a saída para o fim do conflito na Ucrânia. Saindo dali da Conferência de Munique, o Wang Yi foi à Rússia. Um encontro dele com Putin, também com Lavrov, Patrushev, que é do Conselho de Segurança russo, Lavrov, que é o chanceler russo, apontou para uma disposição, uma disponibilidade da China de cooperar na negociação, no restabelecimento de uma mesa de negociações, tantas vezes inviabilizada, sabotada ao longo dos últimos 12 meses, justamente os meses em que correu a guerra. Inviabilizada e sabotada muitas vezes, se não praticamente em todas as vezes, pelo Ocidente, pelos Estados Unidos e pelos países europeus, inclusive aqueles fiadores dos acordos de Minsk I e Minsk II, como Alemanha e França. Qual a diferença que se pode identificar entre Rússia e China? China aposta muito na ONU como mediadora desse conflito. E aí daqui a pouco eu vou chegar nisso quando a gente conversar sobre a Assembleia Geral da ONU e a resolução de paz na Ucrânia que está em vias de ser votada. Enquanto isso, Biden se deslocou para a Ucrânia, foi se encontrar com Zelensky, que esteve em Kiev. Muito importante, porque isso é muito simbólico dos apoios que cada um dos dois lados da guerra está tendo. A ida da China, ou do representante do governo chinês a Moscou, e a ida de Biden, presidente dos Estados Unidos, à Ucrânia.
O apoio dos Estados Unidos à Ucrânia e a instrumentalização da Ucrânia, ela é inconteste. Enquanto me preparava para gravar esse vídeo, vi dados de que durante esse 1 ano de guerra, os Estados Unidos aportaram cerca de 78 bi de dólares à Ucrânia entre armamentos, ajudas financeiras ao governo. Desse total, apenas 3,7 bi foram para ajuda humanitária. Contando com os outros países do Ocidente que também apoiam a Ucrânia, esse valor chega a 120 bi. Segundo o jornalista Jamil Chad, que trouxe inclusive esses dados, 120 bi em 1 ano daria para superar a fome no mundo 3 vezes. Ou seja, isso deixa muito claro a aposta do Ocidente na guerra e na Ucrânia como um território de guerra com a Rússia. Associado a esse discurso russofóbico, uma satanização de Putin na Conferência de Munique e a preparação de uma resolução agora para a ONU, vai ficando muito claro que não há disposição ou disponibilidade a partir desses atores para uma mesa de negociação, uma mesa de diálogos para colocar fim à guerra. Nisso, chegamos a essa resolução que se prepara para ser votada na ONU. Há muitas nuances sobre essa resolução, podem ter armadilhas. Parte-se do pressuposto muito correto, quase todo mundo defende, eu pelo menos defendo, a paz mundial e eu não uso de armas nucleares. Então, parte-se do pressuposto de que é preciso pôr fim a qualquer possibilidade de uma guerra nuclear para implantar dentro dessa resolução uma visão com viés, uma visão com lado, uma visão de que somente a Rússia teria responsabilidade pelo conflito e pela guerra. Ou seja, ela é uma resolução, portanto, complexa, porque a depender de quem apoia ou assina a resolução, você inviabiliza atores mediadores, países que podem estar neutros ou apartados de qualquer relação aí com os lados para poderem mediar. E por que eu falo isso? Porque eu tô falando também de Brasil. No vídeo passado também eu falei muito de Brasil, falei de Lula e como o Brasil surge como um país, entre outros, que pode ajudar na mediação dessa guerra. Vamos relembrar, quando a guerra estava em vias de começar, era muito claro o pedido da Rússia ou a exigência russa com relação à sua segurança interna de não entrada da Ucrânia na OTAN. Esse era um ponto de corte. Assim como a implementação dos acordos de Minsk 1 e Minsk 2, Minsk 2 especificamente, que se propõe a criar uma área neutra ou uma área desmilitarizada, uma região autônoma ali no Donbás, para que cessassem as hostilidades e as mortes dos residentes do Donbás, que são entendidos pelos russos e eles próprios se entendem como russos. É óbvio que a Rússia tinha a intenção de realizar referendos nessa região, como realizou já em Lugansk, Donetsk, também avançou para Kherson e Zaporizhia, ou seja, que são regiões que pode haver maior controvérsia entre a sua real neutralização ou a sua o respeito a esses referendos, né, que foram realizados. Deveriam ser realizados outros referendos com a população, respeitando também a autodeterminação desses povos e a difícil conjunção entre a autodeterminação dos povos e a integridade territorial, que, por mais difíceis e complexos que sejam, o direito internacional, a diplomacia, os organismos multilaterais podem encontrar soluções, quando há vontade, podem encontrar soluções para esses desentendimentos, para essas contendas. Mas voltando lá aos 5 fatos que eu iria discorrer, esqueci de falar do discurso do Putin em Moscou para uma grande plateia, uma espécie de discurso de Estado da União, em que ele reforça os valores nacionalistas russos, explica o momento da guerra e praticamente diz que não há recuo das principais intenções quando foi instalada essa operação militar especial na Ucrânia.
Então é um momento de muita tensão, é um momento de tentar interpretar e entender se há desfechos próximos possíveis ou se na verdade nós estamos entrando num prolongamento da guerra, em que a data desse 24 de fevereiro, a passagem de um ano de guerra, serviu para símbolos, serviu para simbologias. Quais simbologias? O apoio da China à Rússia nas suas reivindicações de segurança interna, mas também respeitando a ONU e buscando a mediação. O apoio incontestável dos Estados Unidos, Biden, à Ucrânia. A instrumentalização da relação dos Estados Unidos com seus parceiros europeus, especialmente a Alemanha, para o reforço da guerra. Isso ficou muito claro na Conferência de Munique, todo momento Blinken elogiando a delegação alemã. A ONU, o Conselho de Segurança da ONU, mais uma vez demonstrando aí suas limitações, seríssimas limitações, como na sua capacidade de dissuasão de conflitos e de guerras. E algo que me chamou muita atenção, e eu fecharia com isso: a construção dos Estados Unidos na Conferência de Munique e para essa resolução da ONU soa muito como a 2003, Guerra do Iraque, ou estão conosco ou estão contra nós. Só que dessa vez há uma diferenciação, que é o seguinte: ou estão contra Putin ou estão contra nós. E essa forma de um país com poderio bélico, financeiro e a sua hegemonia ainda, apesar de estarmos caminhando para uma transição para um mundo multipolar, ela é muito perigosa para a paz mundial. Então é preciso ter esse senso crítico, essa análise para além do que se vê, para além de uma demonização de um lado ou de outro, mas realmente observando o compasso geopolítico das ações de todos esses países, de todos esses atores. Então esse é o meu comentário de hoje, passado um ano da guerra, de que esses últimos fatos demonstram uma disposição do Ocidente em dobrar a aposta, continuar a guerra, não arrefecer para aceitar uma mediação, seja de China, seja do Brasil, seja de quais forem esses atores. Então, que a luta pela paz, ela é hoje mais do que nunca uma luta também pela verdade das informações, pela verdade que muitas vezes os gestos, os apertos de mãos e essas reuniões acabam escondendo. Então, é triste essa constatação de que é possível que nos próximos meses a gente ainda continue falando dessa guerra, que é uma guerra que obviamente prejudica o povo ucraniano, também o povo russo, o povo europeu e o povo do mundo inteiro, que acabou sendo afetado pela questão da soberania alimentar, falta de distribuição de recursos energéticos e também alimentos, e obviamente um mundo em que há uma guerra é um mundo em que todos sofrem, mas sempre observando direitinho como também tenta se passar uma imagem distorcida de que apenas um dos lados, ou apenas a Rússia, estaria indisponível para a paz, quando na verdade a gente percebe que não é isso que está acontecendo. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Estou sempre aqui aos sábados. Deixe seus comentários, pode ser crítica, pode ser sugestão, pode ser pergunta, o que for. Deixa também seu like, se inscreva no canal, contribua com a gente para que a gente continue crescendo como um canal de possibilidade de articulação de informações alternativas para esse mundo tão complicado em se encontrar informações dissonantes e críticas como é o de hoje. Obrigada e até mais.